Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí com mais uma prova simulada do Detran para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês, tá bom? Então, turma, já vai deixando aquele like no vídeo e vamos aí às nossas questões. Vamos lá, questão de número 1 diz o seguinte: a placa de sinalização de trânsito significa, vejam a placa, alternativa A, altura limitada. Alternativa B, peso bruto total limitado. Alternativa C, altura máxima permitida. E alternativa D, largura máxima permitida. E aí, turma, qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos lá à questão. A placa de sinalização de trânsito significa... A resposta correta da questão é a letra C de casa, altura máxima permitida, tá bom? Observem que a setinha está no sentido vertical e só aparece a medida na placa. Então vocês vão entender que se trata de altura máxima permitida. E lembrando a vocês também que a palavra máxima e permitida irão aparecer nas placas de regulamentação, tá bom? E não as placas de advertência, onde elas vão aparecer a palavra limitada, ok? Vamos à próxima questão. Questão de número 2. Em local sinalizado com linha de divisão simples seccionada, o condutor, alternativa A, deverá aumentar a velocidade. Alternativa B, não poderá ultrapassar. Alternativa C, poderá efetuar ultrapassagem. E alternativa D, não poderá transitar. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos lá a questão. Em local sinalizado com linha de divisão simples seccionado. Olha a palavra-chave da questão. O condutor, a resposta correta da questão é a letra C de casa. Ele poderá efetuar ultrapassagem, tá bom? Então, lembrando a vocês, se a linha for contínua, ele não poderá fazer a ultrapassagem, ok? Vamos à próxima questão. Vejamos agora a questão de número 3. São documentos de porte obrigatório para o condutor de veículo automotor, exceto... Alternativa A, autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC. Alternativa B, certificado de registro de veículo, que é o CRV. Alternativa C, carteira nacional de habilitação, que é a CNH. E a alternativa D, permissão para dirigir, que é a PPD. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vejamos a questão e novamente. São documentos de porte obrigatório para o condutor de veículo automotor, exceto, ou seja, aquele documento que não é de porte obrigatório, entendeu? Vamos lá, a resposta correta da questão é a letra B de bola. É o certificado de registro de veículo, que é o CRV. Então, todas as outras demais alternativas, elas são documentos de porte obrigatório do condutor de veículo, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 4. Diante da placa, você entende que adiante existe, vejam a placa. Alternativa A, uma descida acentuada. Alternativa B, uma subida com estreitamento de pista. Alternativa C, uma região serrana. E a alternativa D, uma subida acentuada. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem. E vamos aí à questão. Diante da placa, você entende que adiante existe uma subida acentuada. Então, quem escolheu a letra D como correta, acertou a questão, ok? Agora vejamos a questão de número 5. Os órgãos técnicos e consultiva destinam-se a realizar estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos. É chamado alternativa A, jari, alternativa B, câmaras temáticas,
Alternativa C, Renache. E a alternativa D, Denatran. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem, vejam a questão e as alternativas. E vamos lá. Os órgãos técnicos e consultiva destinam-se a realizar estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos. É chamado de câmaras temáticas. Então, a resposta correta da questão é a letra B de bola, tá bom? Agora a questão de número 6. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada. Alternativa A, em sinalização. Alternativa B, em engenharia de tráfego. Alternativa C, em policiamento. E alternativa D, todas as afirmativas acima. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos aí à questão. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada. A resposta correta da questão é a letra D. Todas as afirmativas acima. São elas a sinalização, engenharia de tráfego e policiamento, tá bom? Lembrando a vocês que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está aí na alternativa D, ela será a resposta correta da questão, tá bom? Então não se esqueçam disso para a prova teórica de vocês. Vamos seguindo aí com as nossas questões. Questão de número 7. Dirigir veículo sem possuir a carteira de habilitação ou permissão para dirigir é uma infração. Alternativa A, leve. Alternativa B, média. Alternativa C, grave. E a alternativa D, gravíssima. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá, questão: dirigir veículo sem possuir a carteira de habilitação ou permissão para dirigir é uma infração gravíssima. Então, a resposta correta da questão é a letra D, de acordo com o artigo 162 do CTB, tá bom? E não se esqueçam, se o condutor esqueceu a sua CNH ou sua PPD em casa, ou o condutor está sem os documentos de porte obrigatórios do veículo, ele estará cometendo uma infração leve, de acordo com o artigo 232 do CTB, tá bom? Então guardem e memorizem isso aí. O condutor não habilitado, ele estará cometendo uma infração gravíssima se ele estiver conduzindo um veículo, e o condutor que apenas esqueceu a sua CNH ou a PPD, ele estará cometendo uma infração leve, tá bom? Guardem e memorizem isso aí e vamos à nossa próxima questão. Agora a questão de número 8. Um motoqueiro apresenta ferimentos na região do peito após sofrer uma queda acidental na sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é: alternativa A, comprimir o ferimento com pano limpo, utilizando luvas de proteção. Alternativa B, avaliar danos, movimentando os braços e as pernas da vítima. Alternativa C, limpar o ferimento com antisséptico em pó. E a alternativa D, retirar o capacete para melhorar a respiração da vítima. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Um motoqueiro apresenta ferimentos na região do peito após sofrer uma queda acidental na sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é: a resposta correta da questão é a letra A. É comprimir o ferimento com pano limpo, utilizando luvas de proteção, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Não se esqueçam, pessoal, dica de questão de primeiros socorros. Eliminem essas alternativas que dizem para retirar o capacete do acidentado e movimentar braços e pernas da vítima. Vocês não devem fazer isso em nenhum momento.
Então, apareceu esses tipos de alternativas, eliminem cada uma delas, tá bom? Agora vejamos a questão de número 9. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Alternativa A, transitar sempre pela direita. Alternativa B, organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Alternativa C, respeitar sempre os pedestres. E alternativa D, reduzir a velocidade do veículo. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vamos lá, questão. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? A resposta correta da questão é a letra B. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E como eu sempre lembro a vocês, cuidado com a palavra sempre, pois geralmente apareceu na alternativa, vocês vão desconsiderar a alternativa, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 10. Os tipos de freios são alternativa A, mecânico e hidráulico. Alternativa B, hidráulico. Alternativa C, antitricção e hidropneumático. E alternativa D, mecânico e eletromagnético. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Os tipos de freios são... A resposta correta da questão é a letra A, mecânico e hidráulico, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 11. De acordo com o CONTRAN, para o condutor conduzir um quadriciclo, ele deverá estar habilitado em qual categoria? Alternativa A, categoria B. Alternativa C, categoria C. Alternativa C, categoria D. E a alternativa D, categoria E. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos lá. De acordo com o CONTRAN, para o condutor conduzir um quadriciclo, olha a palavra-chave da questão, quadriciclo, que é um veículo de 4 rodas. Ele deverá estar habilitado em qual categoria? A resposta correta da questão é a letra A, é a categoria B, tá bom? Então, turma, não se confundem com o veículo de 2 rodas ou 3 rodas, que é o triciclo. Nesse caso, a categoria ao qual o condutor tem que estar habilitado é a categoria A, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 12. A melhor atitude que o homem pode ter em relação ao meio ambiente é: alternativa A, a contemplação. Alternativa B, a observação. Alternativa C, a destruição. E a alternativa D, a preservação. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Observem as alternativas e vejamos a questão. A melhor atitude que o homem pode ter em relação ao meio ambiente é a preservação, tá bom? Então, a resposta correta da questão é a letra D de dado. Agora vamos à questão de número 13. A placa de sinalização de trânsito significa, observem a placa, alternativa A, largura limitada. Alternativa B, mantenha a distância entre veículos. Alternativa C, altura limitada. E a alternativa D, altura máxima permitida. Observem a cada uma das alternativas, vejam a placa e vejam aí qual é a resposta correta da questão. Vamos lá? A placa de sinalização de trânsito significa... A resposta correta da questão é a letra C de casa, tá bom? É altura limitada. Lembre-se que eu já expliquei aqui para vocês. A palavra limitada irá aparecer nas placas de advertência e máxima permitida irá aparecer nas placas de regulamentação, tá bom? E observem que só aparece o desenho da medida e essas duas setinhas na posição vertical
apresentadas aí na placa, tá bom? Então vocês vão entender que se trata de altura limitada, ok? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 14. Ao utilizar um veículo com motor ainda frio, deve-se: alternativa A, pressionar o acelerador até o assoalho do veículo antes de dar a partida. Alternativa B, acelerar bastante para atingir a temperatura ideal. Alternativa C, evitar acelerações bruscas até o motor atingir a temperatura ideal. E alternativa D, aguardar a temperatura ideal dos pneus antes de sair. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Ao utilizar um veículo com motor ainda frio, deve-se... A resposta correta da questão é a letra C. Ele deve evitar acelerações bruscas até o motor atingir a temperatura ideal, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora a questão de número 15. O SAMU foi criado para dar atendimento a qualquer tipo de emergência relacionada. Alternativa A, exclusivamente aos acidentes de trânsito. Alternativa B, a saúde, excluindo os acidentes de trânsito. Alternativa C, exclusivamente as pessoas que passam mal dentro do veículo. E alternativa D, a saúde, incluindo acidentes de trânsito. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem as alternativas, vejam qual é a resposta. E vamos à questão. O SAMU foi criado para dar atendimento a qualquer tipo de emergência relacionada. A resposta correta da questão é a letra D, a saúde, incluindo acidentes de trânsito, ok? Essa é a resposta correta da questão. Então tomem bastante cuidado com a palavra exclusivamente. Geralmente, esse tipo de alternativa vocês vão considerar como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão, pessoal. Agora vejamos a questão de número 16. Amperímetro, odômetro, botão de luzes e do limpador de para-brisas. Alternativa A são órgãos auxiliares do motor. Alternativa B são equipamentos obrigatórios. Alternativa C são instrumentos do painel. E a alternativa D são componentes externos do painel. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem as alternativas. E vamos à questão. Amperímetro, odômetro, botão de luzes e do limpador de para-brisas são instrumentos do painel. Então a resposta correta da questão é a letra C de casa, tá bom? Agora a questão de número 17. A velocidade que permite ao condutor reagir diante de um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é: alternativa A, dirigir com velocidade compatível com as características da via onde está circulando. Alternativa B, de 30 km por hora em qualquer via. Alternativa C, dirigir em velocidade máxima permitida para a via onde está circulando. E a alternativa D, dirigir em velocidade acima da máxima de 80 km por hora, de acordo com a legislação de trânsito. Qual será a resposta correta da questão, pessoal? Analisem cada uma das alternativas, prestem bastante atenção. E vamos lá, a velocidade que permite ao condutor reagir diante de um obstáculo, um pedestre ou a outro veículo é dirigir com velocidade compatível com as características da via onde está circulando, ok? Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então, pessoal, memorizem essa alternativa, pois geralmente ela cai na prova exatamente como está escrito aí na alternativa para vocês, tá? Vamos à próxima questão. Questão de número 18. Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental. Alternativa A, aumentar a velocidade.
Alternativa B, olhar primeiro para a direita e avançar. Alternativa C, respeitar a preferência. E alternativa D, diminuir a velocidade e buzinar. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Pensem, observem as alternativas. E vamos à questão. Para evitar colisões aonde nos cruzamentos é fundamental, a resposta correta da questão é a letra C. É respeitar a preferência, tá? Essa é a resposta correta aí da questão. E só tomem cuidado, pessoal, com essas alternativas que aparece a palavra buzinar. Geralmente vocês vão eliminar a alternativa considerando como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 19. Qual a validade da permissão para dirigir? Vamos lá. Alternativa A, 5 anos. Alternativa B, 10 anos. Alternativa C, 12 meses. E a alternativa D, a mesma do exame médico. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Qual a validade da permissão para dirigir? A resposta correta da questão é a letra C, 12 meses, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Agora vejamos a questão de número 20. Dos eleitos abaixo citados, marque a que não contribui para a poluição do ar. Alternativa A, fuligem. Alternativa B, queimadas. Alternativa C, monóxido de carbono. E a alternativa D, vapor de água. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Dos eleitos abaixo citados, marque a que não contribui para a poluição do ar. A resposta correta da questão é a letra D, é o vapor de água, ok? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 21. A principal causa da colisão frontal em vias retas é: alternativa A, retorno à esquerda. Alternativa B, ultrapassagem incorreta. Alternativa C, conversão à direita. E a alternativa D, ausência de sinalização. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vejamos a questão. A principal causa da colisão frontal em vias retas é... A resposta correta da questão é a letra B, é a ultrapassagem incorreta, tá? Essa é a resposta correta da questão. Vamos seguindo aí, turma. Agora, a questão de número 22. Qual o nome correto da placa? Vejam a placa e vamos às alternativas. Alternativa A, proibido o trânsito de ônibus de viagem. Alternativa B, circulação preferencial de ônibus coletivo. Alternativa C, circulação exclusiva de ônibus particulares. E a alternativa D, circulação exclusiva de ônibus. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. Qual o nome correto da placa? A resposta correta da questão é a letra D, circulação exclusiva de ônibus. Essa é a resposta correta da questão. Vamos à próxima questão, turma. Vejamos a questão de número 23. Dirigindo um veículo na via pública, antes de entrar em outra via, todo condutor deverá: alternativa A, somente ligar a seta e converter. Alternativa B, sinalizar, certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via e converter. Alternativa C, dar um toque breve na buzina e converter. E alternativa D, diminuir a velocidade, buzinar e converter. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Dirigindo um veículo na via pública, antes de entrar em outra via, todo condutor deverá. A resposta correta da questão é a letra B de bola.
ele deverá sinalizar, certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via e converter. Essa é a resposta correta da questão. Então lembre-se daquela dica de prova. Vai na alternativa mais completa de informação, que geralmente são aquelas alternativas maiores, tá bom? E não se esqueçam daquelas palavrinhas que aparecem nas alternativas, que geralmente vocês vão considerar como armadilha, que é a palavra somente e a palavra buzinar, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. A questão de número 24 diz o seguinte: ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve: alternativa A, acelerar o veículo, apressando os pedestres, pois é a sua vez de passar. Alternativa B, movimentar o seu veículo, desviar dos pedestres e passar. Alternativa C, esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir. E alternativa D, dar sinal com o farol alto para apressar os pedestres. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve. A resposta correta da questão é a letra C. Ele deve esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir, tá? Essa é a resposta correta da questão. Então, como eu sempre lembro a vocês, sempre com dicas de prova, não se esqueçam. Apareceu alguma alternativa dizendo para apressar os pedestres, considerem a alternativa como armadilha, tá bom? Então, turma, sendo assim, vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 25. A função do sistema de freios montados nos veículos é: alternativa A, provocar a moderação da marcha, a redução de velocidade e a imobilização do veículo. Alternativa B, distribuir de forma homogênea a rotação do motor para as rodas. Alternativa C, aumentar o atrito entre as rodas, travando-as ao ser acionado. E alternativa D, parar e acelerar o veículo. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vamos à questão. A função do sistema de freios montados nos veículos é: a resposta correta é a letra A, provocar a moderação da marcha, a redução de velocidade e a imobilização do veículo. Então é essa aí a resposta correta da questão. Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 26. O freio de estacionamento tem atuação: alternativa A nas rodas dianteiras, alternativa B na transmissão, alternativa C nas rodas traseiras e alternativa D nas rodas dianteiras e traseiras. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O freio de estacionamento tem atuação. A resposta correta é a letra C de casa, nas rodas traseiras, ok? Essa é a resposta correta e da questão. Agora vejamos a questão de número 27. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: alternativa A, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Alternativa B, somente socorrer se estiver acompanhado por alguém. Alternativa C, socorrer somente durante o dia. E a alternativa D, somente socorrer quando não houver sangramento. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. Vejam qual é a resposta correta. E vamos à questão. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: a resposta correta da questão é a letra A, evitar riscos pessoais e acidentes secundários, tá bom?
Essa é a resposta correta da questão. Então vocês já estão bem espertos, pois as outras alternativas são consideradas como armadilha, pois aparece a palavra somente em cada uma delas, tá? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 28. O capacete adequado deve conter o selo. Alternativa A do CONTRAN, alternativa B do Inmetro, alternativa C do DENATRAN e a alternativa D do CIRETRAN. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O capacete adequado deve conter o selo do Inmetro. Então, a resposta correta da questão é a letra B de bola. Questão de número 29. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma. Alternativa A de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Alternativa B, a mola do freio perdeu a ação. Alternativa C, os pneus estão descalibrados. E alternativa D, o disco de freio está esquentando. Qual é a resposta correta da questão? Vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Então é essa aí a resposta correta da questão, a letra A, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 30, turma. Proibido ultrapassar e proibido trânsito de veículos automotores. Corresponde às placas. Vejam a cada uma das alternativas e observem aí qual é a resposta correta da questão. Só fiquem atentos que ambas as placas precisam estar apresentadas na ordem como está na questão, tá? Não se esqueçam disso lá na hora da prova de vocês. Vamos lá? Proibido ultrapassar e proibido trânsito de veículos automotores. A resposta correta é a letra B de bola, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. A primeira placa correspondendo a proibido ultrapassar e a segunda placa correspondendo a proibido trânsito de veículos automotores. E para complementar aí a questão, lembre-se que a segunda placa da alternativa A, que é a mesma da segunda placa da alternativa D, ela corresponde a proibido trânsito de caminhões, tá bom? Então é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal para vocês. Se você gostou de mais esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E deixe aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. Então, para essa galera aí que já está com a sua prova teórica marcada, que Deus vos abençoe e que cada um de vocês possam vir alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Então, turma, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.